Começa agora mais um Visto de Fora na Renascença, o olhar de dois jornalistas estrangeiros a viver em Portugal para os temas que se falaram durante a semana. A Begonha Iníguez, o Olivier Bonamici, numa conversa sempre muito bem conduzida pelo jornalista Miguel Coelho. Bom Cheque dia a sec depois. todos. Olá, bom dia Paulino, bom Muito dia, bom obrigado. dia. Bem-vindos ao Bom Visto de dia. Fora. Olivier Begonha, em forma? Sim, sim, forma. sim, sim. O Muito bom Olivier, dia a só, todos. só para quem não nos está a ver, o Olivier vem de mangas arregaçadas, a Begonha de manga curta. Isso é só calor ou já é para levar a vacina da Covid, No, Begonha? o que é que estamos en forma. Eu, pelo menos, estou a tentar andar por día tipo 10 kilómetros, 11, estar en forma. Non me sinto a vontade para ir ao ginásio, mas acho que para combatir o bicho devemos estar en forma. Combater o bicho. Sendo que em França, Olivier, há uma corrente muito forte contra as vacinas da Covid e não só. Enfim, se vieres a ter a oportunidade de vacinas, estou não. Sim, claramente, sim. Uma vez que ainda não há vacina contra a parvoíce, que seria para mim a grande invenção da história, da humanidade, mas sim, não irei hesitar, para mim será um dever cívico em relação aos mais velhos, mas claro, antes de tudo, será importante depois as entidades responsáveis explicarem e fazer muita pedagogia para convencer as pessoas, porque, como disseste muito bem, existe em França uma corrente super forte contra as vacinas. Metade das pessoas tem muitas dúvidas, mas eu acho que o caminho, as coisas ainda podem mudar, portanto, ainda não há vacina neste momento, portanto, para isso. Eu vou explicar cá unha coisa moito simples. Unha das miñas grandes amigas, unha persoa moito formada, cando teve o seu único fillo, diz que era contra vacinas, non é? E nós, o resto dos amigos, explicábamos, falábamos con ela, mas como podes pensar que sí, porque as vacinas non sei que, non sei cuánto. Cando o fillo comenzou a apañar todo e máis alguma coisa, umas gripes horríveis, umas coisas horríveis que ficaba días e días que o tiñan de levar ás urxencias, ela mudou Incluindo totalmente. doenças mortais. E esteve a beira moitas veces de ter problemas graves, ela mudou completamente e comenzou a vacinar ao fillo. Eu simplesmente explico isto porque as vacinas están para algo. Portanto, venham elas, não é? Venham Venha, elas venha, e as venha. notícias dão conta de avanços nesse sentido. Pode ser que dentro de algumas semanas tenhamos novidades, e nomeadamente aqui na Europa, que já em janeiro possa começar a distribuição de Oxalá. vacinas. Bom, mas avançamos então no Visto de Fora, lançamos sempre um olhar aos temas europeus, uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E começávamos aqui pelo Conselho Europeu de ontem, não é? Mais uma vez inconclusivo, enfim, um Conselho informal e online, mas que discutiu a questão da pandemia em geral e, em particular, a bazuca europeia, que está travada pela Hungria e pela Polónia, pelos vistos também pela Eslovénia, mantém a ameaça de veto ao orçamento europeu e recordo que está em causa a ligação entre os financiamentos comunitários e o respeito pelo Estado de Direito. O resto da Europa, Olivier, estará refém de húngaros e polacos? Sim, neste momento estamos. É uma realidade, é uma constatação. Mas não é de agora. Eu vi ontem de manhã, o jornal católico cristão francês, La Croix, a Cruz, tradução, que por acaso é um grande jornal, que dizia que o vírus do autoritarismo atinge a Hungria. E é curioso porque Viktor Orbán é um dos homens, como aliás a Polónia como país que fala non-stop neste momento das raízes cristãs da Europa. E não deixa de ser curioso que um jornal como La Croix não se revê nisto. Aliás, sabemos muito bem que o próprio Papa Francisco, às vezes, quando há pessoas que falam em nome do Cristo ou das raízes cristãs, ele às vezes coloca um pequeno travão. E é engraçado, não deixa de ser engraçado ver La Croix ter a mesma postura. Ou seja, muitas vezes não é porque tu te referes às raízes cristãs que tu estás no caminho do Cristo. Não é? E isso que estamos a viver na Europa com a Hungria e a Polónia, que é uma nova forma de ver a vida, de uma forma geral. E a grande questão é saber se podemos tirar alguma soberania a estes países, porque eles podem ter o direito, eventualmente, de achar de forma diferente do como Portugal, uma Itália, uma França, uma Espanha, etc. Só que existem regras na Europa. Existem regras. A Europa não se construiu do nada e, portanto, a grande questão é encontrar o equilíbrio, porque eles também têm o direito de ter a sua própria mentalidade, a sua própria história, mas tudo isto tem que ser enquadrado absolutamente. Isso é uma última nota. Quando a Hungria diz que a União Europeia parece a União Soviética, a vontade de responder é que não, porque a diferença da União Soviética e a União Europeia, da União Europeia tu podes sair quando tu quiseres.
Eu acho que a União Soviética era mais complicado sair Era impossível, da União quase. Soviética. Sair. Quando quisermos a União Europeia, a porta está aberta. Mas a questão é como é que se ultrapassa esta situação, como é que se sai deste impasse, Begonha? Sí, é a pergunta, non é? E é moito difícil. Nas maus da Angela Merkel pode estar, eu confío na nosa Angela, porque realmente é unha muller que ten demostrado que ultrapasa moita coisa e que consegue xuntar a todos a volta dunha mesa e depois de moita conversa e moita diplomacia chegar a un acordo. Isto é fundamental para que os nosos ouvintes, os ouvintes da Renascença saiban, é fundamental para nós este acordo, porque está en xogo todo o diñeiro, esta bazuca da que falamos, é unha palabra para mí moito engraçada, mas este diñeiro que ten de vir da Europa é vital para países como España e como Portugal para os próximos tempos, para os próximos 7 anos. Estamos a falar dun diñeiro que sin ele que é o que vai acontecer nos nosos países. Por iso é tan importante neste momento, alén dos nosos problemas internos con a pandemia, que son gravísimos, temos de ollar tamén para a Europa máis do que nunca, porque sin este diñeiro nós non vamos conseguir ultrapasar a crise. Sim, mas alguém vai ter de ceder, ou a Hungria e a Polónia, eu acho que a Hungria e a Polónia, os outros 24 ou 25, porque a Eslovénia está também aparentemente ao lado da Hungria e da Polónia. Mas ceder numa conversa, numa negociação, quen sabe, quen está habituado a negociar sabe que para chegar con suceso ao fin dunha negociação, non é, a un resultado, tens de ceder por todas as partes. O problema é que a Hungría e a Polonia, agora a Eslovenia, están a tensar moito a corda. Non é? E entón van ter de ceder nalgúma coisa, porque non podemos estar a ceder o resto. E non nos esquezamos que a Hungría, sobre todo a Hungría, ten un regime e ten un presidente que é moito radical, non é? E que, pronto, as liberdades, en fin, non defende as liberdades, precisamente. Sim, eu acho que a Hungria e a Polónia vão ter que ceder. Vamos ver se a União Europeia também não tem que ceder um pouco. Terá de ceder. Também. Terá de ceder. Agora é preciso não esquecer que a Hungria e a Polónia também precisam do dinheiro europeu. Não são apenas os países que mais conhecemos à nossa volta que precisam de dinheiro. Eles também precisam muito de dinheiro. Está a haver um número inacreditável na Polónia, que tem um sistema de saúde que por cada 100 mil habitantes tem 250 médicos e 500 enfermeiros. Por cada 100 mil habitantes. Portanto, é muito pouco. Portanto, são países também, como o caso da Polónia, que com o dinheiro europeu tem vindo a desenvolver-se, mas ainda há muito trabalho para a frente e precisa a Polónia também deste dinheiro europeu. Sim, são dois países onde esta segunda vaga da pandemia também está a atacar fortemente. E precisamente, imagino, e por isso eu confio na Angela Merkel, que por este lado, precisamente, de que o dinheiro precisamos todos, non é? Precisamos dele para sair disto e para ultrapasar as dificultades, vaise conseguir algún acordo. E depois que eles teñen apostado neste discurso duro contra o resto dos países tamén para se afianzar, non é? Un bocado. Afiançar, enfim, afirmar internamente, é isso? Sí, afirmar internamente, afianzar tamén todo o que eles defenden e tamén cos seus electores, sí, internamente, e tamén para ter un posicionamento na Europa determinado, non é? Antes non se falaba moito da Polonia, a Hungría, non é? Non, falábase se callar así, dos países do sul de Europa, tal. Mas así están a conseguir que todos os ollares estejam agora dirigidos a eles. Veremos se há desbloqueio ainda antes da presidência portuguesa, que começa em janeiro. A situação da pandemia, entretanto, parece estar mais do que nunca descontrolada em vários países, incluindo Portugal. Noutros, como Espanha, há sinais de algum abrandamento, embora com números diários ainda muito elevados. Olivia, como é que estás a ver a evolução? Onde? A nível europeu, em geral. Está ligeiramente melhor desde as medidas que foram tomadas das restrições, alguns recolher obrigatório, outros em confinamento. Há muitos países que dizem que estamos quase no pico, se calhar até foi atingido em alguns países, estamos quase no pico da segunda vaga. Portanto, agora, o que é que eu vejo que é interessante, e o caso da França mostra isso, a França está a preparar agora uma saída do confinamento, mas não se fala de desconfinamento. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer na Espanha e aqui também, que é, antes de haver eventualmente uma terceira vaga, vai ser um novo confinamento e não um desconfinamento. Ou seja, após o primeiro confinamento, tivemos um desconfinamento, tipo, olha, abrimos demasiadas portas. E agora eu acho que vai haver mais cuidado. Ou seja, ok, pode haver algumas medidas mais leves,
para lá está, que a economia possa retomar também mais ainda, mas nunca vai ser, não tenho dúvida nenhuma, nunca vai ser o desconfinamento como houve no mês de maio passado. Espanha é um caso desses. Há um desconfinamento gradual em algumas comunidades. Mas eu não concordo neste caso, costumo concordar com Olivier moitas veces, mas neste caso non concordo con ele, porque eu acho que non estamos mellor. Os números da Italia são horríveis. Eu, precisamente esta semana, como todas as quartas-feiras... Mas a Itália, se bem nos recordamos, iniciou esta segunda vaga mais tarde. Sim, mas países não que começaram mais cedo, pico. como Espanha ou o próprio Reino Unido, que esta manhã o Ministro da Saúde britânico veio dizer que talvez o Natal seja mais normal do que aquilo que se temia há alguns dias atrás, porque a situação parece estar a melhorar um pouco no Reino Unido. São exemplos de alguns países que estão a melhorar, enquanto outros, como Portugal e Itália, lá está, Exatamente. estão a piorar. O que está a acontecer é o que quero acrescentar aquí. Primeiro, que para mí non alcanzamos o pico. A Italia está a acontecer como na primeira vaga, é dizer, está agora a cabeza de Europa en número de casos. Esta cuarta-feira pasada, como todas as cuartas-feiras, entramos os correspondentes, algúns correspondentes da Europa con o Carlos Herrera na miña radio, na cadena COPE, e eu a ouvir ao resto dos colegas da Europa, e cando sae mesmo diante de min a correspondente da Italia, Eva, a explicar o número de casos na Italia, que claro, depois entro eu a explicar o de Portugal e teño de explicar o número de habitantes que hai en Portugal, non é? En comparativa. Mas é que na Italia há tal número de casos e tal número de mortes tamén, porque non é só número de infectados. E no caso da España está a acontecer unha coisa tamén un bocado relacionado con o que dicías, Miguel, e é que zonas de España que na primeira vaga, non é? Non tiñan demasiados, non era moito preocupante, non tiñan moitos infectados, agora está moito pior, por exemplo, e outras que na primeira vaga estaba moito mal, como é o caso de Madrid, agora están moito mellor, non é? Por tanto, isto está a ser moito complicado tamén para as autoridades políticas. E eu penso que há tamén un descontrolo total, se o teño dito nas últimas semanas cá na Renascença, no noso programa, que há un descontrolo total por parte tamén das autoridades, e eu vexo que en España, se ollas para cada comunidade autónoma, das 17 comunidades autónomas, cada cual ten a súa propia política e temos, por exemplo, no caso da Galiza, onde está todo fechado, os restaurantes todos fechados. Temos o caso de Madrid, que non está todo fechado. Temos confinamentos perimetrais, que non se pode sair das... São cercas sanitárias. Cercas sanitarias tamén, e o que tamén se quer facer cá os feriados. E temos zonas como a Cataluña, que xa falamos disto cá, esteve fechado tudo e os restaurantes e cafés e tal, e que vai começar a reabrir. Portanto, para mim non está mellor a situação. E depois temos o exemplo da Finlândia, Olivier, que começa a ser apontada como o grande exemplo a seguir. Sim, a Finlândia que tem mais ou menos 50 casos por 100 mil habitantes. Bom, a Finlândia, de uma forma geral, de qualquer modo, é interessante porque há um outro número que pode explicar também que a Finlândia, antes do Covid, tinha a taxa de teletrabalho mais elevada da Europa, com a Holanda, na volta de 14%. Portanto, além de que é um país com uma densidade populacional muito baixa. Exato. Portanto, muitas pessoas fazem parte da tradição da Finlândia, trabalham em casa e depois, por uma questão cultural também, o distanciamento faz parte. Também não há como aqui o abraço, os beijinhos non-stop. Cada país tem a sua cultura e a Finlândia, é evidente, agora está apontado como um bom aluno atrás, mas eu acho que sobretudo tem a ver com a questão cultural. Mas são realidades, de facto, incomparáveis, Begonha. Sí, incomparáveis, e está claro que o que diz Olivier é mesmo así, porque si nós temos pouquísimas certezas con isto da COVID-19, non é? Pouquísimas, mas temos a certeza de que temos de manter o distanciamento, de que para tentar evitar o contagio comunitario está o distanciamento, está a máscara, está a higiene de mãos, eu teño cá o desinfectante, antes de entrar cá desinfectan tamén o estudio, é dizer, tentar ir a locais moito ventilados ou a restaurantes nos por ao pé da porta, que tentar evitar ares acondicionados que non están... E máscara, sempre possível a máscara. E a máscara. Iso está clarísimo. O resto non está claro. E entón, países como a Finlandia, ou países do norte da Europa, é verdade que son países máis fríos, mas máis fríos non só do tempo, sino, como dixía Olivier, onde a distancia social é algo que xa é cultural. Mas, por exemplo, países como Portugal, España, França, até Londres, se vamos a Londres, non? Ou íamos a Londres antes, todos xuntos no metro, todos pegados uns aos outros. No caso da Italia, da España e de Portugal, os restaurantes coas mesas moito
antes, moito perto unha das outras, até locais pequenos, todos xuntos na rúa, todos a nos beixar, a nos abrazar. Propicia o contágio. Propicia Muito bem, mesmo. são 10h35, recordo que estamos no Visto de Fora, uma parceria da Renascença com a Euronet, Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. E em Portugal estamos à beira da renovação do estado de emergência e de medidas mais restritivas, nomeadamente para os concelhos onde os contágios são mais preocupantes. O que é que vos parece, começo por ti, Olivier, esta ideia de um maior escalonamento das medidas consoante a gravidade em cada concelho? É uma medida que muitos países adoptaram, em função da gravidade, tu vais adoptar tipos de medidas. Desta vez, Miguel, fiquei, pelo menos, eu percebi, desta vez, as medidas. Algo extraordinário, que normalmente nunca se percebe nada das medidas. Ligar. Desta vez não tive que te ligar para pedir ajuda, não, porque foi bastante claro. Bom, ainda precisamos de conhecer as medidas em concreto, porque só amanhã é que o Governo vai reunir para definir essas medidas. E a que horas conheceremos? Provavelmente ao fim do dia. Ouvintes da Renascença, meia-noite. Fazemos uma aposta, a que horas? Meia-noite e meia. Agora, não deixa de ser curioso e mantenha o que é que tenho a dizer aqui há muito tempo, não deixa de ser curioso que Portugal, a nível europeu, é um dos países onde há menos restrições. Claramente, continuam a ser, e mais uma vez, eu não digo isto para não sou epidemiologista, se calhar estas medidas são suficientes, não sei. Mas, de facto, quando vejo que lá fora bares, restaurantes estão fechados, que continuam abertos por várias razões, não é? Ou as escolas continuam abertas. Falou-se de festa de algumas universidades em alguns concelhos com maior gravidade, mas lá fora, por exemplo, já estão a equacionar novamente fechar as escolas, fechar universidades, já há alguns países em que já não é possível a presença nas universidades, aqui não. Portanto, é algo de gradual. Aqui vamos ver depois os resultados. Begonha. Mas eu quero dizer que há uma coisa que fico muito preocupada. Eu até agora não estava tan preocupada con a evolución da pandemia en Portugal. Digo isto sinceramente e frontalmente, mas agora sí que estou. Por qué? Estou por un agasao, porque temos o número, o área metropolitana do Porto, cos maiores números neste momento de contagios e de número de infectados, de positivos, por 100.000 habitantes. En cámaras municipais como Pasos de Ferreira e Felgueiras, que se ultrapasa os 3.000 contagios positivos por 100.000 habitantes, é o número da Europa máis elevado por 100.000 habitantes. É verdade que é unha área pequena, mas se vamos a toda a área metropolitana da rexión do Porto, é super alto tamén o número de contagios. Eu ontem precisamente falaba con a miña mai ao telefone, non é? E lle dixía, non, mas claro, en Lisboa estamos un bocado mellor porque son 900 e tal, nos chega a 1.000, estamos quasi por 100.000 habitantes positivos. E dixía a miña mai, mas iso é moitísimo. E é verdade, é moito mesmo. É dizer, os números de contagios neste momento en Portugal por 100.000 habitantes son altísimos. Portugal ten 10 millóns de habitantes. Entón, eu comparo, e sabes, Miguel, que eu costumo comparar con España sempre, multiplico por número de habitantes, por 5, non é? Porque España ten 50 millóns de habitantes, millóns de habitantes sempre, e realmente España en moitas rexións está bastante mellor do que Portugal. Há um dado comparativo simples. Portugal ontem teve cerca de 7.000 casos por dia, quase Espanha mesmo. 15.000. Exatamente. E se multiplicas, daria 35.000. Percebe-se a diferença de facto. Então, por isso Há é aqui que é números que eu gostava também preocupantíssimo. de colocar na mesa, que ontem foram veiculados na reunião de especialistas no Infarmed. Não se sabe em Portugal a origem de mais de 80% dos casos. Isso é a base. Só 25% das pessoas mantém a distância recomendada de 2 metros. Uma em cada 3 diz que não usa máscara mesmo quando está em grupos com 10 ou mais pessoas. Pode concluir-se destes números e de outros como estes, Olivier, que a situação está em Portugal de facto descontrolada ou não? É excessivo. É assim, o primeiro número, 25% das pessoas mantêm a distância recomendada de 2 metros, isto é mau, mas isto às vezes pode-se compreender, porque às vezes tu não vais calcular, dizer, olha, 1,5 metro, 2 metros. Portanto, isto posso às vezes entender isto. Agora, o outro, não estou a perceber, não? É que, porque o primeiro, é claro que às vezes tu dizes, eu não posso jurar, eu que não faço parte disto. Do primeiro número, tu achas que o medo 2 metros, se faço 1,40 m, não sei. O problema também é que muitas destas pessoas, estando ou não a mais 2 metros, não usam máscara. Bom, exatamente. Agora, uma em cada 3 pessoas diz que não usa máscara quando está em grupo com 10 ou mais pessoas, surpreende-me imenso. Surpreende-me imenso. Não é que duvido deste número, mas fiquei um pouco abismado. No entanto, uma pequena história pessoal rapidamente. Ultimamente, uma pessoa que eu conheço fazia anos convidou-me para a casa dele. Eram 8.
Eu digo, eu não vou. Eu não vou. E disse a eles não estão alegadamente em risco, na casa de 30 anos, mas eles têm pais. E depois, como não gosto de ser moralista, o que é que eu vou dizer? Vou dizer, olha, é a vossa vida, mas eu acho que é surreal, é a vida também dos outros. E 8 fechados, como se nada fosse. É dos outros, mas também é dos próprios. Eu recordo uma reportagem que temos em destaque esta manhã no portal da Renascença, em rr.sap.pt, uma reportagem nos cuidados intensivos do Hospital de São João, no Porto, onde grande parte das pessoas que estão em situação crítica nesta altura têm entre 30 e 40 anos. E é uma diferença muito significativa em relação àquilo que se verificou na primeira vaga. E há outra coisa importante também, que eu acho que é o que mais me surpreendeu depois da reunião do Inframed de ontem, foi quando os especialistas disseram que non se sabe isto que dixías tú há un momento, que há máis do 80% dos contagios que non se sabe onde que foran contagiados. É dizer, o primeiro ministro, temos de ser objetivos, non é? As coisas sobre a mesa. Há unha semana explicou precisamente coas medidas, ou unha semana non, ou 2 semanas, cando explicou das medidas isto do recoller obrigatorio a partir da 1 da tarde nos 70% nos fins de semana, que máis do 60% dos contagios eran en que? Famílias, reuniões sociais, tudo isso. Sabe-se agora que era dos contágios cuja origem se conhece. Exatamente. O problema é dos outros todos. Mas é que há 80%, e então isto, digo aos nosos ouvintes, 80% dos contagios do COVID, os especialistas, epidemiologistas, as persoas que saben disto, porque nós non sabemos nada mesmo disto, nos están a dizer, e son os que temos de ouvir neste momento, que son os que saben, que 80% dos contagios non se sabe onde que foran. Mas e o que é que concluís disso? O que conclúe é que temos de ter inmenso cuidado. É dizer, non nos podemos confiar con nada. É dizer, ir na rúa coa máscara. Sempre. Temos de tentar manter o distanciamento. Non pensar que a nós non nos vai acontecer. Sim. E depois, se temos, por exemplo, un fillo que ten un sintoma, que ten cualquier coisa, temos de ligar a liña de saúde para que façan teste. Temos de ser tamén, de pensar nos outros. Non ficar no noso cantiño a pensar que a nós non nos vai acontecer nada. Mas há uma coisa a mim que me faz confusão, que em Portugal não há um debate sobre isto, que é a questão da escola. Eu não estou a perceber uma coisa, que é, do ponto de vista educacional, é evidente que, no caso do meu filho de 15 anos, tenho um filho de 15 anos, uma filha de 18 anos. Ela na faculdade, ela vai 3 vezes por semana, e ele 15 anos. Entre os amigos, têm a convicção que eles não mantêm. Eles não mantêm o distanciamento. E depois eles vão para casa. Isto tem que ser discutido, não estou a perceber. Não? Ou seja, isto tem que ser claramente discutido. Ou reforço do conselho sanitário nas escolas, ou, como já foi feito em vários países, eu sei que é atroz do ponto de vista educacional, do ponto de vista isso, mas ela tem que ser feito, porque se as crianças todas misturam-se, eu vejo, o meu filho não respeita. Eu falo com ele, mas eu vejo na rua. Sim. E depois eu não vou policiar o meu filho non-stop. Mas non culpemos só os nosos fillos, que a verdade é que os adolescentes facen isto, mas persoas do noso entorno. Non estou a falar de nós, porque eu, por exemplo, con as miñas amigas, ontem almocei con 2 amigas, 2. É dizer, estou a ter imenso cuidado de cumprir todo en casa, por exemplo, non convidar a ninguén a casa, ter imenso Temos cuidado. De avançar, Begoña. E os nosos fillos, cando chegan a casa, é moito importante que os eduquemos para facer todo o que a limpeza, deixar os zapatos antes de entrar, continuar con todo isto e ter higiene en casa. Quero só ouvi-los sobre uma questão que também tem estado a causar polémica. Vamos ter o congresso do PCP neste contexto pandémico. O que é que acham? Os eventos políticos devem ou não realizar-se nesta altura? Eu penso que non. Penso que nós non estamos colados a ningún partido, non somos do Partido Socialista que dependamos do Partido Comunista para aprobar o orçamento, mas acho que realmente neste momento, para mí é gravísimo que un partido como o Partido Comunista non teña saído deles cancelar este congreso, porque non teñen de ser os demais, teñen de ser eles propios que sexan conscientes, por moito ben que organizan as coisas, que ninguén dubida que son exemplares a organizar as coisas. Estamos en plena pandemia, non podemos ir a Fátima nas condições normais, non podemos ir a misa nas condições, non podemos fazer nada. Rápida, não, claramente não deve haver no contexto atual qualquer evento político. Muito bem, vamos então avançar, vamos seguir para o índice de Tugalidade. Índice de
Portugalidade. Que é um autêntico exame de Portugalidade que fazemos aqui todas as semanas ao Olivier e à Begonha. O desafio é acertarem numa expressão, enfim, de que qualquer português genuíno conhece o significado. Ora, queremos saber desta vez se já vos mandaram pentear macacos. Pentear macacos. Pentear No, macacos. nunca ouvi isto. Pentear não. macacos é que... É porque és simpática. pentear macacos, dar uma volta. Quase, Olivier. É dizer, vai freír espárragos, que dizemos en español. No, freír espárragos en español é sai de cá. Vai à tua sai de vida, cá. sai daqui. Sí. É exatamente Sim. isso. Mandar alguém pentear macacos é mandar alguém embora por estar a ser É dizer, freír aborrecido, espárragos. chato, enfim. Vai pentear macacos. A origem, já agora, terá a ver com o facto de, no passado, era mal visto escovar o pelo dos animais. E a palavra macacos que é relativamente recente em Portugal, porque até ao século XVII os macacos eram chamados de bugios. E há uma expressão em português também que é vai bugiar, não sei se essas Sim, já claro. ouviram. Sim, sim, vai sim, bugiar. sim. Ora, aí está, quer dizer exatamente o mesmo que ir engraçado. pentear macacos. Estamos sempre a aprender, não é? Aqui no Obrigado. Visto de Fora. Muito. Parabéns, acertaram! Professor Miguel. Professor Miguel. Portugalidade. E vamos ter, ainda antes de fechar, como sempre, o positivo e o negativo da semana. Na opinião do Olivier e da Begonha, vamos ao teu negativo, Begonha? Pois o meu negativo ten a ver con o que falábamos ao momento, é dizer, a falta de civismo da parte de bastantes persoas, e o teño de dizer aquí. Precisamente no domingo pasado eu estaba co meu fillo menor nas docas, pronto, ele estaba a facer un bocadiño de desporto, estaba a brincar e fiquei sorprendida o asuntamento das persoas, moitas persoas xuntas umas con as outras, sin máscara, como estábamos a falar. É verdade que estábamos ao ar libre, mas as persoas parecía que non acontecía nada. É verdade que as persoas estaban a cumprir o que eu xa tiña alertado cá, é dizer, os horarios de ir a casa, chegar a casa antes da 1 da tarde, non é? Dentro do que é o recoller obrigatorio, isto era meio Por día. isso, mais pessoas provavelmente se concentraram no mesmo o que eu horário. explicaba cá, mas as persoas temos de ser conscientes que temos de levar a máscara conosco, temos de tentar manter a distancia de seguranza. E claro, as crianças a brincar umas con as outras, todo misturado, e dizer, isto é caótico, e isto vai acontecer este fin de semana outra vez. Por iso eu alerto sobre isto, que as persoas temos de mudar de perspectiva e de ter cuidado. Olivier, teu negativo. O meu negativo da semana tem a ver com uma nova tendência inacreditável nos sites de encontro para encontrar o amor. Eu não falo de mim. Não. Posso. Faz És favor. apenas um investigador. Posso? Exatamente. Bom, Sou eu investigador, vou-vos contar sou. uma história que acontece a um grande amigo meu que eu vou chamar Filipe. Ok, ele não se chama Filipe. Mas ele contou uma história genial que ele anda à procura, ele desde sempre, tem na casa dos 40 anos, do amor. Nunca encontrou na vida dele, nunca. E inscreveu-se um dia num site de encontro online. E agora, em 2 semanas, ele foi apanhado 2 vezes por senhoras que fazem esta estratagema genial, que é, ele fala com elas e tudo isso, e numa certa altura são pessoas que lhe querem vender bitcoins. Sabem, bitcoins é aquela moeda virtual. Dinheiro virtual. Sim. Portanto, é um novo fenómeno que é cada vez que ele fala com uma rapariga agora, passado um tempo, coitadinha, ele não tem sorte nenhuma. A rapariga faz sempre a mesma pergunta. Ó Filipe, queres-me comprar bitcoins? Azar ao amor, de Sim, facto. azar ao amor Vamos mesmo. aos positivos, Begonha. Pois o positivo precisamente falamos do mau, mas tamén do bon que ten este país, que son moitísimas coisas. E unha delas é que funciona ben, e vou dar agasao ao meu amigo e colega Olivier, o SNS 24. Acho que funciona moito ben con o tema dos testes do COVID, o acompañamento, porque o meu fillo máis vello, nos a máis ou menos 10 días vimos que tiña tose, que tiña un bocadiño de febre, e precisamente por un sentimento cívico pensamos que podría contagiar os colegas da escola, ligamos, nos atenderan super ben, depois lle atendeu un médico e depois lle pediran para facer o teste, non é? En menos de 24 horas, como tú explicabas, Olivier, e mesmo eu o vivín na miña casa, en menos de 24 horas tiñamos o teste, o resultado no email, que eu enviei directamente o profesor, o tutor do meu fillo. É dizer, para min, unha salva de palmas como é que está a funcionar o SNS 24. É un exemplo
vivido na minha casa. É dizer, estão a trabalhar bem. Não, e é de sublinhar porque na primeira vaga, sobretudo naqueles primeiros meses da pandemia, houve muitos relatos de demora, de falta de atendimento, etc. Mas não é certo E agora. com o reforço que houve na linha de saúde ao longo dos últimos meses, de facto parece que na maior parte dos casos essas situações estão ultrapassadas. Olivier, o teu positivo da semana? O positivo da semana tem a ver com uma nova moda que há na margem sul, lá onde vive em Almada, mas eu não sei se ela existe também a nível nacional, mas de qualquer modo eu vou investigar isso porque eu acho muito curioso que desde o início do desconfinamento conhece cada vez mais pessoas, jovens e menos jovens, que andam a pescar. Ou seja, a pesca é algo, não sei se tem a ver com o desconfinamento, mas no meu bairro, pessoas mais velhas e tudo isso, que convidam os mais jovens e tudo isso. E por acaso falei no outro dia com um amigo meu que vive em Lisboa, no bairro dele também ele conhece mais pessoas assim. Não sei se tem a ver com o regresso à natureza, mas é brutal. Eu acho isto muito saudável, melhor do que ficar a ver a televisão durante 10 horas seguintes. E depois eu confesso que adoro ouvir histórias de pescadores, adoram. Quando depois eles vêm, que explicam tudo, como é que é uma dourada, como é que é... Podemos dizer algum pescador que nos conte, não Como é? é que é uma dourada, como é que é um roubado, como é que se pesca isso, como é que se pesca aquilo. E eu adoro isto, adoro o mundo da pesca, apesar de eu E é pesca no Tejo? não gosto de pescar. O que é? No Tejo? No Tejo, não, no mar, muitas vezes, sim, há outros no Tejo também. Mas no Tejo é muito mar interessante. E no Tejo e também no mar, e é muito giro, fazem sandes, levam uma coisa, Olha, que nos sigam ou que nos escrevam os pescadores. Pelo simples não é melhor levar uma lata de conserva, não é? Não se vai dar o caso de não pescar nada. Mas tu não pescaste nunca? Não, porque não gosto de pesca por uma razão, odeio a pesca por uma razão, que sou uma pessoa impaciente, eu, completamente impaciente. Sim, sabemos. E claro que sofremos isso na pele. E claro que para pescar e ser impaciente como eu, isto não dá, por isso eu acompanho, posso acompanhar, comer um pouco com eles e depois eles oferecem um peixe, explicam um peixe, tudo isso. Enfim, não é uma atividade que dê para fazer em teletrabalho, mas pronto. Vamos rematar, Begonha, uma frase? Sim, só queria cumprimentar o Delmar. O Delmar é o motorista da Uber que me trouxe até cá hoje e pediu-me para o cumprimentar e cumprimentar a todos os motoristas da Uber. Delmar cumprimentado e na pessoa dele todos os ouvintes que nos seguem aqui todas as semanas no Visto de Fora. Obrigado, Olivier, Begonha. Obrigado. Voltamos de hoje a 8 dias. Um bom fim de semana. Tchau, Bom tchau. fim de semana. Pegue no telemóvel e descarrega a aplicação da Renascença. Agora estamos consigo em todo lado. Foi mais um Visto de Fora na Renascença. Um grande abraço para vocês com muitas saudades vossas. Bom dia, bom fim de semana.